Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia Mariano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Vamos à aula? Sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é responsável pelo controle de diversas atividades metabólicas do nosso organismo. Ele sempre vai atuar em longo prazo através de sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. O que são os hormônios? Eles são substâncias produzidas por células das glândulas endócrinas e que atuam no funcionamento de diversos órgãos. A ação dos hormônios se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e assim chegando às células-alvo. Eles se ligam a receptores específicos localizados na superfície dessas células para que elas possam funcionar. O corpo contém diversas glândulas endócrinas, entre elas temos a hipófise e o hipotálamo na região do cérebro, as glândulas tireoides, que são a tireoide e a paratireoide, a gente tem o timo, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos no homem. O hipotálamo, ele faz o controle do sistema nervoso autônomo, ele faz a regulação da temperatura corporal, regulação do comportamento emocional, do sono e vigília, regulação do apetite, da sede e da diurese, regulação do nosso sistema endócrino. Ele é responsável pela geração e regulação do nosso ritmo circadiano. O que vem ser isso? É o nosso ciclo de 24 horas. É o nosso ciclo que faz dormir e acordar e todo o que controla o nosso corpo em relação a essas 24 horas acordado. Ele então controla aí o nosso sistema durante as 24 horas do dia. Hipófise. A hipófise está localizada na base do cérebro e ela é uma depressão óssea chamada de célula tuca do osso esfenoide. A hipófise pode ser considerada a glândula mestra do nosso corpo. Ela produz vários hormônios e muitos deles são os que estimulam o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide, as suprarrenais e as glândulas sexuais, os ovários e os testículos. Essa nobre glândula governa também a memória, a sabedoria, a inteligência e o pensamento. Função do timo. A principal função do timo é a produção de células T, também conhecida como linfócitos T, responsável pela imunidade do corpo. Ou seja, no timo ele produz uma célula que ajuda aí nosso sistema imunológico. Tireoide. Ela é responsável por produzir a triodotirosina, conhecida como T3, e a tiroxina, conhecida como T4. São dois hormônios. A calcitonina nas células parafoliculares, que é o metabolismo do cálcio. Quais são as funções desses hormônios? Ele aumenta o metabolismo basal, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a quebra das reservas energéticas, metabolismo intermediário, é calorigênico, auxilia na maturação do sistema nervoso central na infância, aumenta o grau de vigília, estimulando a atividade no sistema nervoso central. No coração, aumenta a força da contração e frequência cardíaca. A glândula da tireoide ela pode sofrer uma disfunção, ou seja, um erro aí na função, na produção desses dois hormônios conhecidos aí como T3 e T4. Quando isso ocorre, nós temos aí duas doenças conhecidas como hipotiroidismo, quando a tireoide está funcionando produzindo menos hormônios do que deveria, e o hipertiroidismo, produzindo muito mais hormônios do que deveriam. No hipotiroidismo, os sintomas são cansaço, sonolência, queda de cabelo, diminuição da concentração e memória, diminuição do apetite, alterações de humor e depressão, face arredondada e pele pálida, rouquidão, aumento do volume da tireoide, ou seja, um aumento no volume aí do tamanho do pescoço, né? A gente percebe aquela
aumento da glândula através aí do aumento no pescoço, colesterol elevado, batimento cardíaco lento, dores articulares, intolerância ao frio, obstipação, irregulação menstruais, diminuição da libido, aumento de peso, tornozelos e pés inchados, peles secas e unhas quebradiças. Agora no hipertiroidismo, cansaço e insônia, cabelo fino e quebradiço, ansiedade, nervosismo e irritabilidade, aumento de apetite, protusão de olhos, ou seja, os olhos aumentam, né? Fica maior assim na órbita, nas doenças graves, rubor, sobretudo na face, tremor das mãos, aumento do volume da tireoide, tensão arterial elevada, batimentos cardíacos acelerados, fraqueza muscular, intolerância ao calor, diarreia, irregularidade menstrual, aumento do peito nos homens, perda de peso, aumento da sudorese, pele quente e úmida. Paratireoide. A paratireoide, elas são 4 glândulazinhas encontradas junto à tireoide, tá? Ela é localizada na face posterior da tireoide. São em 4. Produz o hormônio paratormônio, que a função dele é elevar a concentração de cálcio no sangue, aonde ele controla então a entrada e saída do cálcio no sangue. Suprarrenais. Localização sobre os rins, elas são divididas em 2 regiões. O córtex, que é a região mais externa, produz os hormônios glicocorticóides, aldosterona, e o mineralocorticóides, que é o cortisol. Uma das principais funções dele é ajudar aí a diminuir os sistemas inflamatórios no corpo. Medula, região interna, produz os hormônios epinefrina ou noradrenalina e norepinefrina ou noradrenalina, que ajuda aí no controle dos nossos batimentos cardíacos, além de outras funções. O pâncreas. O pâncreas, além de ser uma glândula do sistema endócrino, ela também faz parte do sistema digestório. Então, ele exerce aí 2 funções. A função endócrina é a liberação dos hormônios insulina e glucagon na corrente sanguínea. Esses 2 hormônios são responsáveis aí pelo controle da glicose na corrente sanguínea. E na função digestiva é a secreção de enzimas para os ductos pancreáticos para ajudar aí na digestão dos alimentos. Os testículos. Os testículos produzem a testosterona, que são os hormônios sexuais masculinos, e os ovários produzem a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios sexuais femininos. Ambos os hormônios são responsáveis aí pela reprodução humana. São eles que ajudam aí o sistema reprodutor humano. Bem, pessoal, por hoje é só. Esse foi um breve resumo aí do nosso sistema endócrino. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigada. Aqui quem falou foi a professora Patrícia Mariano. Beijos em todos. Tchau!